tema é muito importante, porque a gente precisa entender melhor sobre medicamentos para tomar decisões importantes sem colocar em risco a nossa saúde. É comum a gente tomar remédio para dor de cabeça, febre, sem prescrição médica, a gente sabe, né? Tomar um remédio para dor de cabeça. Só que muitas vezes a gente pede opinião por um amigo, sem saber se o remédio realmente resolve. Às vezes a gente não sabe, mistura um remédio com o outro e que pode dar uma complicação mais grave. Só para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, a gente tem um registro no Brasil de quase 60 mil internações por intoxicação medicamentosa. Isso são dados do Ministério da Saúde. Por isso é que eu digo, esse assunto é muito importante. Gente, é um problema que precisa ser levado a sério e por esse motivo, hoje eu trouxe aqui um especialista para falar sobre o assunto, que é o Dr. Antônio Carlos Zanini. Ele é médico farmacologista, ele é especializado em farmacologia no Instituto de Ciências Biomédicas, Faculdade de Medicina da USP, na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Ele foi secretário nacional de Vigilância Sanitária, ele é perito em medicamentos da Organização Mundial de Saúde e eu estou muito feliz de estar aqui com o senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada. E a gente colocou aqui na mesa um monte de remédios, né? Comum, as pessoas têm em casa um monte de remédio. Agora, os números me assustam, né? Essa automedicação é perigosa. Automedicação irresponsável assusta. Tem que ser sempre com alguma orientação. Tem que respeitar o consumidor, a cabeça. O consumidor sabe o que faz bem e o que faz mal para ele, mas tem que ter uma orientação boa para não tomar demais, não tomar de menos, não prejudicar o tratamento. Me preocupo com isso há muito tempo. Além da automedicação, tem um outro fator que também acho que deve ser levado em conta, é a mistura dos medicamentos, porque às vezes o paciente não conta para o médico. Então o paciente já está lá tomando um remédio para pressão, aí ele toma um outro que é para o coração, aí ele toma um outro que é para a memória e de repente um não combinava com o outro e o médico nem sabia que ele já estava tomando outros medicamentos. É importante também levar em conta isso, né, e conversar com o médico sobre o que já está tomando. Tem vários. Um dos pontos é esse, ele não contar para o médico que está tomando do outro médico. E às vezes um interfere com o outro. Às vezes o paciente esquece de tomar o remédio, às vezes toma, esqueceu que tomou, toma de novo. Então tem muitos problemas que o paciente tem que ter atenção, tem que ter carinho do médico, da enfermeira, do farmacêutico, tem que ter o carinho de quem cuida. O carinho é muito importante e ele tem que ser educado, tem que ser ensinado como é que ele vai agir com os medicamentos. Agora, tem medicamentos que parecem tranquilos, que a gente acha que não são nocivos, eles podem representar um certo perigo, né? Antes de entrar no ar, até um assessor falou para mim de um medicamento comum para febre, para dor de cabeça, que as pessoas usam em casa. E ele, em alguns casos, pode ser nocivo, perigoso. Se tomar mais que 8 comprimidos por dia, ou conforme a dosagem 6, pode ter lesão do fígado. Tá, aqui a gente está falando, eu não sei o nome que não é comercial. É o paracetamol. É o paracetamol. Então, até o paracetamol, que é normal e que todo mundo fala, toma um paracetamol. Às vezes, as pessoas medicam assim, se ao passar da dosagem, pode danificar o fígado. Pode dar dano e morte, né? Os Estados Unidos registrou mais de 150 mortes por ano com esse produto, nos últimos 10 anos. E qual que é a dosagem, nesse caso? O máximo é 4 gramas. Uma comprimida de 500 miligramas são 8 comprimidos, no máximo por dia. E é muito importante. Se tiver dor, pode misturar outro analgésico. Toma um pouco desse, um pouco da dipirona, um pouco da aspirina. Pode misturar analgésicos, não pode tomar muito do mesmo. Olha como é bom saber, né? Principalmente as mulheres que sofrem de enxaqueca e que na crise ficam desesperadas, saem tomando um monte de remédio achando que vão aliviar as dores. A gente já falou bastante aqui de enxaqueca, mas no caso desse medicamento, do paracetamol, se você então ultrapassar 4 gramas... 4 gramas por dia pode ter lesão de fígado. E é um risco sério. É ruim. Além dele, algum outro remédio comum dentro da casa das pessoas e que a gente precisa dar uma alertada? Todo remédio tem seu risco. Todo remédio tem risco. Não existe remédio sem risco. Se não tiver risco, não funciona. Com exceção de dermos cosméticos, alimentos, que é outro tipo de aproximação, né? Então, a gente tem muito cuidado. Por exemplo, os idosos, às vezes não conseguem se lembrar se tomam ou esquecem de tomar. Então, a gente até desenvolveu algum tipo de aplicativo que permite lembrar a pessoa de idade a hora de tomar o remédio. O nome é caixa de remédios. Mas isso tem que compor um conjunto de cuidado com o paciente. Eu respeito muito o que o paciente fala. Ele escreveu um livro que se o paciente se queixou de alguma coisa, em geral ele tem razão. Tem que ver por que ele está se queixando, se teve algum efeito colateral.
O remédio tem uma variação de efeito conforme cada paciente, chama curva de Gauss, é uma forma de um sino. Então, com a mesma dose, alguns respondem como se fosse muito, outros respondem como se fosse pouco. Então, tem que ter um acompanhamento e tem que ter cuidado. Há algum tempo a gente já não tem acesso aos antibióticos sem receita médica. E tem pessoas que se queixam desse procedimento porque às vezes tem uma infecção de repetição, já sabe que tem que entrar com antibiótico rápido e aí precisa ir no médico para pegar a receita, mas a gente sabe que, por um outro lado, esse procedimento e essa lei é para o benefício do próprio paciente, né? Quais são os perigos da pessoa se automedicar com antibiótico, por exemplo? O antibiótico, se você não tomar na dosagem certa, pelo tempo certo, ele não tiver efeito, ele desenvolve resistência. Então, o antibiótico mal tomado cria um quadro de superresistência. Você começa, a bactéria deixa de reagir ao antibiótico, então não faz mais efeito. Então, em vez de você sarar com o antibiótico que você tomou desordenadamente, você deixa de ter efeito. Quando for tomar, não funciona mais. E tem tipos de micose que aparecem quando se toma antibiótico sem uma orientação boa. Uma orientação médica é muito importante. Bom, nos perigos da automedicação, a gente sabe que em alguns casos aparecem sintomas, né? A pessoa pode ter misturado remédios e ela tem alguns sintomas. Se aparecerem sintomas, como por exemplo um sintoma alérgico na pele ou às vezes um mal-estar, qual é o procedimento correto? O que a pessoa que tomou remédios ou misturou alguns medicamentos que não deveria ter feito precisa fazer? A primeira providência é comunicar a um profissional de saúde. Pode ser um médico, pode ser um farmacêutico, pode ser uma enfermeira, que já vai ter alguma noção de como orientar o paciente. Já tem noção se é grave, se não é grave. E, por exemplo, às vezes até uma dor de garganta pode ser um sinal grave de algum remédio. Tem alguns remédios que dão problema de medula e o primeiro sintoma é dor de garganta. É esquisito. Então, a primeira providência é não ter medo de contar. Olha, eu estou sentindo isso e tem que ter o respeito de quem cuida de ver o que é. Se é devido ao remédio, se é uma intercorrência ou se é um ambiente de casa. Mas é importante isso. A gente tem que trabalhar em conjunto, né? Eu acho que a saúde a gente consegue quando existe franqueza com o médico e abertura mesmo para falar o que está sentindo e o que precisa, não é? E não ir atrás de recomendações de vizinhos que tomou tal coisa e deu certo. Às vezes tem uma doença diferente, sintomas parecidos, e o remédio que o vizinho tomou não é o remédio que serve para ele. Isso é o tipo de automedicação perigosa. A medicação tem que ser para um tipo de diagnóstico. O doente crônico, ele mesmo desenvolve um domínio da medicação. Por exemplo, o diabético controla a sua própria dose de insulina. Você tem uma dor de cabeça, você sabe que remédio que toma, qual que age melhor, se vai misturar a medicação. Então, muitas medicações, você com crônicas, doenças que se repetem, você consegue se tratar, se autotratar. Ou se automedicar com a ajuda do profissional. Com uma orientação prévia, né? Muito bom. Eu estou conversando com o Dr. Antônio Carlos Zanini e você pode participar através do nosso e-mail ou do nosso telefone, 0 operadora 11 2202 8432. Manda a sua dúvida que a gente responde no próximo bloco. Eu volto já para a gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Dr. Antônio Carlos Zanini, que tem mais de 30 anos de experiência só trabalhando com foco no consumidor, foi do Ministério da Saúde, e aí tá falando para mim que ele desenvolveu um software, um aplicativo muito legal, que chama Caixa de Remédios, não é isso? Isso. Como é que ele é? Ele avisa? Quando você abre o aplicativo, primeiro você escolhe os remédios conforme a sua receita, pode ser de vários médicos, ele coloca tudo. Então parece uma caixinha e cada horário, quantos remédios tem que tomar. Quando você aperta na caixinha, aparece a lista de remédios que você tem que tomar. E quando chega o horário, ele toca um alarme, que também se regula a altura, etc. E aparece o remédio que tem que tomar. Você vê a lista dos remédios e vai buscar lá naquela organização e ver se toma. Se precisar, se for conveniente, pode tirar a fotografia do remédio e do lado do nome aparece a fotografia de como é a caixa ou o comprimido do remédio. Que maravilha, gente. Que facilidade, né? Coisas que a gente sonhava que um dia pudesse existir e já existe. Eu também... Já tem para Android e em breve para iPad e para iPhone. Em breve, mais um mês, entra em iPad e iPhone. Muito bom. É bom, né? A gente vê que tem alguém que trabalha o tempo todo em benefício do próximo. E como a gente foi do Ministério e foi da Organização Mundial de Saúde, a gente fez questão de lançar o aplicativo de graça. Quer dizer, sem custo para...
É para ajudar mesmo as Para pessoas. ajudar mesmo, o objetivo é ajudar. Muito bom, muito obrigada, em nome da população, eu digo. Agora, tem alguém que também ajuda muito com dicas de organização e que vai mostrar para você agora como é que você deve organizar uma caixa de remédios para deixar tudo mais seguro, deixar tudo mais fácil no dia a dia. Ana Zicardi fez uma boa organização num monte de remédios e você vai aprender com ela agora. Pode rodar. Cláudia, eu tô aqui hoje para passar uma dica de organização de farmácia caseira para evitar acidentes. Vamos lá? O primeiro passo é esvaziar o armário, tirar tudo de dentro dele e olhar remédio por remédio para verificar a data de validade. O que tiver fora da data tem que ser descartado. Esses são os remédios que eu já verifiquei e estão fora da data de validade. E eles vão para o descarte correto. Os remédios que perderam a validade têm que ter um descarte correto. Segundo a Vigilância Sanitária, o melhor é levar ou em postos de saúde ou em farmácias, que vão dar a correta destinação para eles. Jogar no vaso sanitário no lixo prejudica o meio ambiente. Cada casa tem uma rotina para os seus remédios. É importante separar os de uso diário, dos de uso frequente, dos de uso esporádicos. E aí sim, guardá-los no devido lugar. Sempre é bom mantê-los em caixas fechadas, dificultando o máximo possível o acesso a crianças e idosos. Esse tipo de caixa tem esse fecho que já dificulta. E sempre lembrando, nos lugares mais altos. Aqui no caso é um armário, mas se você deixa em prateleiras, deixa os seus remédios na última prateleira sempre e em caixa fechada. Uma outra dica para proteger os idosos de superdosagens de remédio é ter esse separador de cápsula que você vai colocar apenas a dose daquele dia nessas caixinhas e aí sim pode deixar ao alcance da pessoa que vai tomar o remédio. Então, resumindo, tirou tudo do armário, separou que não tem mais validade e deu o descarte correto, separou remédios de uso diário, uso frequente e uso esporádico. Todos bem fechados, fora do alcance das crianças e de idosos. Aí é começar a guardar. Os que você usa menos, todos lá para cima. E os que você usa mais perto de você. Não se esqueça da caixa das cápsulas. E é isso. Prestem atenção aos medicamentos e cuidado para não deixar nada à mão. Hoje é só, até a próxima. Ai, que bom, né, gente? A casa toda organizada, os remédios tudo em ordem, assim, bonitinho, faça. E eu tava conversando aqui com o doutor Antônio Carlos, ele tava me falando sobre prazo de validade. E é tão importante a gente prestar atenção. Quer dizer que os líquidos, ele me falou dos líquidos principalmente, que a gente tem que ficar muito atento ao prazo de validade. Mesmo o líquido, xarope, soro, como é que é isso? É o seguinte, vem um prazo de validade na caixa. Enquanto não se abriu o frasco, aquele prazo de validade é válido. Tem que ter lugar fresco, lugar bem guardado, tudo mais ou menos como foi mostrado agora. Só que quando você abre o comprimido ou o xarope, ele entra em contato com o ar. Então tem risco de ser infectado ou de entrar em decomposição. Então eu diria que não existem estudos de quanto vale essa medicação depois que abre. Eu acho que líquido, todo remédio líquido, colírio, xarope, não deve passar de um mês. Passou de um mês, joga fora e compra outro, ou arruma outro. Não pode ficar confiando no prazo da caixa. O prazo da caixa do líquido só vale enquanto ele estiver fechado. Já o comprimido, esses blisters que estão aqui, tem proteção. Esse aqui, prazo de validade é o que realmente consta da caixa. Tá, mesmo assim, é importante você ficar atento ao prazo de validade. Porque às vezes você tem lá o remédio, você fala, preciso tomar um anti-inflamatório, eu tenho. Vai lá e pega sem consultar o prazo de validade, que às vezes está vencido. Isso pode ser mesmo perigoso? É perigoso, porque o remédio, depois de um prazo de certo tempo, ele decompõe. É muito comum você comprar um analgésico, passou a dor de cabeça, deixa num canto do armário.
Quando é um ano depois, tem isso aqui, vou tomar. Muito importante ver prazo de validade. Você falou de líquido e falou de analgésico, eu já lembrei daquele que todo mundo tem, que toma as gotinhas e que fica lá, ó, há muito tempo. Quem não tem muita dor de cabeça vai tomar ele, às vezes ele dura 3 anos lá. Não pode. Não pode, além de perder o efeito, né? Eu acho muito arriscado. Não existe estudo específico quanto tempo dura depois de aberto. O estudo é feito quando ele é conservado fechado. Tá, então vamos ficar atento. E os idosos que tomam muitos medicamentos, né? O idoso, o problema é a confusão, né? O idoso tem o primeiro problema que às vezes não consegue nem abrir a embalagem. E depois confunde, já tem problema de catarata, às vezes não enxerga a medicação que está tomando. Então tem que ter alguns artifícios de que ele tome o remédio certo, na hora certa e não confunda a medicação. De repente ele pega 2 comprimidos parecidos e toma a dose em dobro. Isso não é bom. Pode ser um prejuízo muito grande, né? Por exemplo, remédio para o coração, alguns deles, a dose alta realmente faz diferença. Então, ficar atento a essas doses. Hoje a gente tem as caixinhas organizadoras, então você pode também fazer tudo organizadinho já para aquele dia. E olha, atenção, filhos. Os filhos de pais idosos precisam cuidar, esteja mais pertinho. É importante. Um dia você recebeu cuidado e carinho, agora é hora de você doar mais cuidado e mais carinho, não é verdade? Voltar para o aplicativo, se você estiver trabalhando, ele gera uma mensagem que vai automaticamente para casa, para o idoso. Olha, então o filho pode fazer o aplicativo bonitinho, ele é avisado, já entra em contato com o pai, já fala, tá na hora do remédio. O aplicativo faz tudo sozinho. Olha que beleza, gente. Tudo tranquilo, tudo muito mais prático do que a gente podia imaginar e foi desenvolvido aí com muito carinho pelo Dr. Antônio Carlos Zanini e sua equipe. Ele que é médico farmacologista, pensando no bem-estar e, claro, continua promovendo saúde. Tanto tempo no Ministério de Saúde e aí não pode parar essa contribuição com a sociedade. Ideia. Muito obrigada, muito bom. O retorno é a satisfação dos alunos e dos pacientes. Parabéns, viu? Que coisa boa. É muito bom a gente conhecer alguém assim, né? Que se doa. Doutor Antônio Carlos Zanini, muito obrigada e até a próxima. Eu aguardo o senhor aqui pra gente falar sobre o aplicativo. Quando já estiver no iPad, no iPhone, traz pra gente mostrar.